porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Mova-se. Hoje eu quero que você fique até comigo até no final desse vídeo, que a gente vai conversar sobre as emoções que são passageiras e as decisões que são permanentes. E o que está no meio dessa situação, que é o modo de agir, o modo de pensar, que muitas vezes revelam a nossa fraqueza espiritual. E dentro da fraqueza espiritual, duas situações que nos impedem de avançar ou que podem nos blindar, né, relacionado a esses ataques espirituais, tá? Então, se você quer ficar comigo até no final desse vídeo, já comente amém. Eu creio, eu sou blindado espiritualmente aqui. Comente nesse vídeo aqui, digite o amém para concordar com essa palavra. E o modo de agir, ele revela justamente qual que é a intensidade do nosso nível espiritual, que assim como um jardim, né? A nossa vida espiritual, ela precisa ser regada, ela precisa ser podada, ela precisa ser protegida para que ela seja, dê frutos, né? Ela frutifique, dê flores, né? Então, quando nós negligenciamos esse cuidado, pegando essa metáfora aí das plantas, as ervas daninhas, ou o próprio ambiente, né? O frio, o excesso de calor, ou a falta de chuva, ou o excesso de chuva, né? Então tudo você tem que analisar que a natureza de Deus e tudo que Ele criou, toda a criação, ele existe um equilíbrio perfeito. E a nossa vida espiritual, ela requer esse cuidado constante. Então hoje nós vamos explorar como esse modo de agir influencia no crescimento espiritual. Então nessa exploração que a gente vai fazer, dentro desses detalhes, nós vamos falar justamente em tempos de fraqueza, porque aonde as emoções elas são passageiras, todas as decisões que a gente toma no momento da raiva, no momento da angústia, no momento da tristeza, ela pode influenciar, ela pode ser mais duradoura, ela pode permanecer por um período muito grande aí, e muitas vezes tem coisas que não tem como voltar atrás, né? Então a palavra depois de lançada, ela é como uma flecha, né? Ela não volta mais. Existe sim a questão da gente reconstruir um novo momento, né? Pedir perdão, mas a ideia é que a gente consiga entender e controlar essas emoções para que a gente tome decisões corretas, tá? E eu me lembro de um tempo atrás que a gente fez uma reforma aqui no escritório. A gente resolveu fazer aqui dentro de um jardim, fazer algumas situações, e agora 2 anos depois precisa de manutenção. Por mais que a gente cortou, podou, o ambiente ali, ele pega uma luz só em alguns horários do dia. Então a gente pegou plantas mistas ali, que umas que dependem de muito sol, outras com pouco sol, então a gente tem que testar. Mas dentro desse tempo aí existe essa manutenção, e a nossa vida espiritual, ela precisa dessas revisões. A planta, ela, na verdade, ela tem a questão visual, né, que você vê quando ela está com pouca água, né? Você vê que ela tá mais murcha, ou quando ela tá com poucos nutrientes, vai ver que as flores, as folhas dela começam a cair, começam a ficar amareladas. E na nossa vida espiritual, como que a gente consegue identificar isso, né? Então nós somos seres espirituais aqui na Terra. Então nós temos sentimentos, nós temos emoções, só que quando nós damos lugar para carnalidade, a gente tende a ficar, né? Pegando essa questão do termômetro, né? Nem frio e nem quente, a gente é morno. E Deus, ele nos requer que a gente sejamos intensos nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos, e é sobre isso que a gente vai refletir na palavra hoje, que ela tá lá em Apocalipse, né? No versículo 3, no capítulo 3, no versículo 15 e 16, que fala assim, ó: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, caracteriza o que prevalece na atualidade. Bom seria se fosses frio ou quente. Meias medidas não servem para nada. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, ou seja, se a pessoa for morna em relação a qualquer coisa, isso quer dizer que ela não a rejeitou, mas ao mesmo tempo quer dizer que não aceitou. Na mente de Deus, uma reação morna equivale a uma resposta negativa. E aí ele fala: vomitar-te-ei da minha boca. Não há esperança de arrependimento nem restauração da parte dessa igreja. De fato, há uma rejeição divina. Lógico que aqui ele foi uma carta escrita aí à igreja de Laodiceia, tá?
Mas dentro do contexto, quando a gente fala de intensidade, nós vamos refletir sobre esse texto bíblico e aplicar na prática à luz da verdade bíblica nesse devocional de hoje. E para a gente contextualizar hoje sobre intensidade, então, espiritual que a gente está falando, né? Para a gente saber se a gente controla as nossas emoções, se a gente está fazendo as nossas emoções como elas tendem a ser passageiras, né? Hoje eu tô triste de manhã, à tarde eu já posso estar feliz, né? Então eu tô irritado, chateado agora e daqui a passa um tempo eu já tô no meu estado normal. Por isso que a Bíblia fala de um dos 9 gomos dos frutos do Espírito, fala do domínio próprio. Então a gente entender e não decidir ou não falar quando a gente está com raiva, irritado ou situações, e é nesse momento que o inimigo das nossas almas, muitas vezes, ele entende que você está fraco espiritualmente. Então essas tentações, até Jesus no deserto, né, quando ele ficou esses 40 dias se retirando aí da presença de Deus, onde ele fez uma preparação para iniciar o ministério dele, ele foi tentado lá em Mateus 4,4, que fala, né, e ele respondeu a Satanás, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ou seja, se eu sou de uma natureza espiritual, que eu tenho uma necessidade física, que assim como uma planta, ela depende do ambiente, depende das situações do ecossistema que influenciam para que ela floresça e frutifique, da mesma forma é a nossa vida espiritual. Ah, Jacques, mas qual que é o nosso nutriente hoje? Qual que é o nosso pão? É a palavra de Deus, como diz ali, né? Que toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nem só de pão viverá o homem. Então, o nosso alimento, a nossa nutrição, ela é espiritual. Como que nós nos nutrimos hoje? Nos alimentando do que a palavra diz que nós somos, temos e aquilo que nós podemos. E um dos principais motivos aí que faz com que a gente caia aí mediante essa tentação, o inimigo ele não vai te atacar quando você está forte, não. É no momento que você está de tristeza, raiva ou atribulado em alguma situação da tua vida, que é onde vai surgir uma tentação, né? E lá em Timóteo 3, 16, 17, ele fala, né, que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído da boa obra. Então a reflexão desse texto, ele nos traz uma bússola para o cristão, né? Que quando nos tornamos mornos espiritualmente ou enfraquecidos no momento de tentação, nós devemos ler, meditar e aplicar o que a palavra de Deus fala sobre nós, sobre a nossa identidade. Então a nossa vida, muitas vezes espiritual, ela enfraquece pelo fato da gente não ter essa repetição, essa resistência, tá? Então esse alimento ele tem que ser diário, assim como a gente escova os dentes, toma banho, a gente come todos os dias, e o alimento espiritual da mesma forma, né? Então a ausência da oração é o segundo ponto que faz com que a gente fique enfraquecido espiritualmente. Então lá em Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo 2, no capítulo 2, 1 e 3, tá? Ele fala que admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças pelo homem, né? E aí ele fala que, deixa eu pegar do 1 ao 3 aqui na referência, só pra gente ler aqui e contextualizar, tá? E aí ele fala na sequência aqui, ó, vamos pegar... pelos reis e por todos que estão em eminência. Então em 1 Timóteo 2, ele fala, admoesto-te, pois. Então continua a desenvolver a ordem de Paulo a Timóteo, que começou lá no capítulo 1. Antes de tudo como se Paulo tivesse o ponto mais importante nessa exortação, que diz a respeito do alcance universal da oração. Então nós já falamos sobre o enfraquecimento espiritual, que é deixar de ler a palavra, e como que a gente consegue se fortalecer espiritualmente, que é orando, que fala aqui, ó, que façam deprecações, que é necessidades pessoais, orações, que são petições, intercessões, que nesse caso é aproximar-se de Deus com base num relacionamento aceito, ações de graças, que é louvor e adoração, por todos os homens, que dá credibilidade à ideia que devemos orar por tudo, pelos reis e por todos que estão em eminência, ou seja, no governo civil, as autoridades que estão constituídas na nossa nação, no nosso estado, no nosso município. Nós temos o poder de interceder e
declarar sobre a vida do governo civil, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada em toda a piedade e honestidade. Isso fala do governo que está livre de perturbação, sobre qual a oração tem poder e grande efeito. E no versículo 3 fala: porque isso é bom e agradável diante a Deus, o nosso Salvador. Refere-se sendo a vontade de Deus por todos os motivos óbvios. Então, oração a poder. Nós somos proclamadores, adoradores e principalmente intercessores. Quando nós se propomos a intervir, mediar alguém por intermédio, lógico, de Cristo, mas declarando e profetizando, isso seja sobre uma autoridade, sobre qualquer situação e em todo o tempo, nós devemos ter esse relacionamento, porque isso que é o que impede. O inimigo das nossas almas quer que a gente paralise. Então, quando nós temos a espada, a palavra revelada, né, e a instrução, quando a gente declara sobre isso, seguindo a vontade de Deus, nada para. É uma arma, é uma bazuca aí na mão dos guerreiros de Deus que podem como despedaçar todo impedimento aí, todo atrapalho, né? Então a oração é esse elo que está entre nós e Deus. E quando nós nos tornamos carnais, né, ou espiritualmente fracos, nós devemos cultivar uma vida de oração constante, buscando essa presença de Deus e a orientação de Deus para nossas decisões. E em Atos 2, ele está lá no 42 ou 44, ele fala sobre e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão a partir do pão e nas orações. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos, e todos criam e estavam juntos, e tinham tudo em comum. Então a comunhão entre os irmãos, a comunhão entre a unidade, a comunhão entre o ambiente no qual nós somos influenciados, elas são fundamentais para uma vida espiritual saudável. Então nós devemos evitar contendas, divisões, buscar sempre a paz e a edificação mútua. Então a gente falou justamente sobre esses três aspectos, né? A gente entender que a ausência da oração, o desinteresse da leitura da Bíblia e principalmente contendas aí nos ambientes onde que são realmente de busca de paz, né, na igreja, ele faz com que a gente tenha esse atrapalho, né? E aí a gente, pegando esse contraste no que a gente vai finalizar, indo já para a etapa final do nosso devocional, a gente fazendo um contraste sobre as emoções que são passageiras e as decisões que são permanentes, de que maneira que a gente pode contextualizar isso para aplicar segundo a luz dessa palavra de hoje. Então todo sentimento ele influencia em ações que são momentâneas. Então eu senti algo, eu vou reagir. Então cada pessoa ela reage de uma forma, né? Então umas reagem por raiva, outra por tristeza, outra por euforia. Então tem esse gatilho que desperta uma ação, e cada ser individual reage de uma maneira diferente, né? Mas quando eu decido baseado nessas emoções, os frutos disso podem ser arrependimento, porque eu não estou indo no meu natural, eu não estou governando a minha mente, né? Não estou tendo domínio próprio sobre isso. Então se você tem dificuldade em controlar a raiva, ou quando você está triste, você não decida nada quando você está eufórico, triste, ou muitas vezes deprimido, né? Ou com muita raiva, não fale nada, segure as palavras para que você não possa se arrepender depois. Conta para mim, você já arrependeu de algo que você falou aí, quando você está justamente sendo influenciado por esse sentimento? Como que foi isso para você? Então, tudo que a gente decide por emoção, ela pode ter decisões que podem ser permanentes na nossa vida. Então, as escolhas, quando elas são baseadas em princípios e valores, né, pedindo a direção, o discernimento de Deus, a gente tem um exemplo muito simples aí, que fala que é o compromisso com Deus, né? Então, Jackson, mas qual que é o balizador do compromisso com Deus? Então, a gente vai tomar decisões com base éticas e morais, né? Que é o que regem a lei do mundo, né? Os princípios, não precisa nem ser aplicados aí a palavra de Deus, mas quando eu tenho princípios éticos e morais, automaticamente o contraste está com os princípios que a palavra dá legalidade, né? E o benefício de tudo isso é a gente ter uma estabilidade e focar no crescimento espiritual. Então, quando a gente controla as nossas emoções, nós tomamos as decisões corretas, né? Então, quando Jesus afirmou lá que nem só de pão viverá o homem, ele utiliza a própria Bíblia como um guia das suas decisões. Então, ele busca essa sabedoria aí e na direção através das Escrituras, né? E a firmeza de fé, quando fala ali em Apocalipse, que a gente leu, que é conheça as tuas obras, né? Nem és frio e nem quente,
ele fala justamente para que a gente consiga decidir na nossa fé, evitando essa mornidão, ser morno, né? Então a gente tem que ser intenso espiritualmente, buscar ser fervoroso com o relacionamento com Deus. E não tem outra coisa, você quer aquecer aí, deixar de ser morno ou deixar de ser frio, né? A gente tem que ligar esse fogão espiritual aí que fala, né? Que é a oração e a meditação na palavra, que faz com que a gente consiga ter essa orientação pelo Espírito Santo. Então, na prática, antes de tomar qualquer decisão, especialmente em momento de fraqueza espiritual, é a gente pedir essa orientação para o Espírito Santo aí nos dar essa luz, essa revelação, principalmente a gente ser libertos aí de decisões erradas que a gente possa se arrepender, né? Então, quando nós somos guiados aí pelo Espírito Santo, o nosso modo de agir, o nosso domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, ele fica evidente em nós, para que a gente consiga se fortalecer espiritualmente, porque em vários momentos ao longo do dia, ao longo da nossa trajetória cristã, em algum momento a gente sente uma fraqueza espiritual. Qual que é o melhor remédio para isso? Oração e meditação na palavra. Não tem, essas duas coisas aí são pilares fundamentais para fortalecer, né? E as perguntas de reflexão de hoje: quais sinais de fraqueza espiritual você tem notado na sua vida? Fala para mim, ela tá ligada, atrelada a qual área? Você tem tomado decisões baseadas nas emoções que são passageiras ou em princípios que são duradouros? Você já se arrependeu de algo que você fez baseado na raiva, no medo, na dúvida? Quando você estava no sentimento de rejeição, como que foi isso? Né? Será que não está na hora de a gente voltar atrás ou refletir naquilo que a gente fez, pedir perdão e começar um tempo novo e justamente entender que essa aprovação foi uma brecha que deu legalidade aí para o estado que você está hoje, na área no qual você não está tendo resultado? Conta para mim. Como que você pretende utilizar a palavra de Deus para fortalecer a sua fé e tomar decisões corretas a partir de hoje, para mudar o teu modo de agir, o teu modo de pensar, para que você blinde aí toda a fraqueza espiritual, que você possa ser capacitado aí por Deus. Amém? Você gostou desse devocional de hoje? Então comenta aí: eu sou forte e corajoso segundo a palavra de Deus. Nós vamos orar, vamos meditar e vamos declarar sobre tudo isso que nós estudamos agora. Então, se você tem algum pedido de oração, algo que você queira, uma intervenção específica, você pode estar comentando aqui, mandando mensagem para que a gente possa ser uma coluna, um intercessor sobre a tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Entramos em oração, em intercessão, Pai, clamando para que nós possamos mudar, Pai, o nosso modo de agir, Pai, e que toda a fraqueza espiritual, que o Espírito Santo nos ajude a revelar, Pai, qual brecha, por onde está entrando, Senhor, que nós possamos tomar, Pai, a partir de hoje, Deus, decisões que são passageiras, Senhor, ligadas à emoção, Senhor, mas que nós possamos ter decisões permanentes com base, Pai, na tua palavra, Deus. Então eu te agradeço, Senhor, para que a tua palavra nos guie, Senhor, para que ela nos fortaleça, para que ela nos ajude, Deus, a identificar essas fraquezas espirituais, buscar a firmeza na fé, Deus. Que nós possamos, Pai, controlar as nossas emoções, tomar as decisões corretas, Pai, que são fundamentadas, Pai, na tua palavra, Senhor. Principalmente, Senhor, que nós possamos ser fervorosos, Pai, não mornos, como a tua palavra diz, Deus. Que nós possamos ter, Pai, e estar comprometidos contigo, Jesus, nas áreas da nossa vida no qual nós precisamos de uma intervenção, Pai. Então nós declaramos, Pai, que nós vamos agir, tomar decisões e ter a firmeza na nossa fé, Senhor, que nós não seremos mornos mais, Senhor, nós seremos fervorosos, comprometidos com a tua palavra, Senhor, e nós vamos estar baseados nas decisões, Senhor, que a tua palavra diz que nós somos, temos e podemos, Senhor. Nós vamos buscar a orientação do Espírito Santo em todas as situações, antes de tomar qualquer decisão, que nós possamos ser respaldados, ó Pai, pela paz que excede todo o entendimento, Senhor. Então, debaixo dessa oração, eu declaro, profetizo sobre a sua vida, sobre a sua família, um novo tempo, e que Deus te abençoe poderosamente. Mova-se!